Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, eu sou o bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter, @bitcoinheiros, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Arregaça o like também. A gente vai falar hoje sobre os ciclos Hopf. E o Bitcoin. Que é isso? Fica comigo. Oh yeah! Estamos aqui então neste artigo do nosso querido Giacomo Zucco, nosso bitcoinheiro lá da Itália, sofrendo agora aí com os lockdown e o caramba. Na verdade acho que ele vive na Suíça, enfim, não importa, ele escreveu aqui um texto muito bom, muito interessante, uma coisa que eu penso também há muito tempo, eu venho falando aí, ele conseguiu, né, uma pessoa muito talentosa conseguiu colocar isso aqui num artigo que eu acho muito interessante compartilhar aí com vocês. São ideias poderosas, coisas que a gente deve pensar a respeito, que a gente está vivendo aí, né, uma etapa de seed, né, de semente. O Bitcoin é uma semente ainda, por mais que tenha 12 anos, ainda uma semente. Imagina a internet quando tinha 12 anos. Vamos falar então sobre isso. São paralelos aí com a internet, o Bitcoin e o ciclo Hopf. A gente talvez entenda o que significa isso no artigo, ciclo Hopf da internet. Alright? Vamos lá. Hard times create strong men. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam bons tempos, claro. Bons tempos criam homens débeis, homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Esse é o ciclo, né? Sempre começa com um meme, ele escreve aqui. Um meme interessante, né? Está circulando na internet durante os últimos anos, né? Pelo menos, na verdade isso é um meme que já há algum tempo circula. É uma ideia que circula, né, há muito tempo. As palavras usadas, né, vêm da novela de ciência ficção pós-apocalíptica de 2016, Those Who Remain, de J.A. Michael Hopf. Aí, o ciclo de Hopf. Esse é o ciclo de Hopf, né? Basicamente, tempos difíceis criam homens fortes criam bons tempos criam homens fracos criam tempos difíceis novamente. Duas das imagens usadas, na verdade, vêm, né, da série de pinturas de 1833-36, The Course of Empire, o Curso do Império, do Thomas Cole, né? O significado das pinturas em si são muito similares ao significado do meme, né? Surpreendentemente, ou seja, essa ideia não é uma ideia nova, mas esse meme, esse texto foi escrito recentemente aí pelo Michael Hopf, alright? Ou talvez, né, não é tão surpreendente, já que muitos artistas, filósofos e até mesmo historiadores, né, através dos séculos, expressaram o mesmo conceito ou conceitos, né? Outro exemplo famoso seria o Strauss-Howell Generational Theory, a teoria generacional de Strauss-Howell. Né? Reset, Reliance, tem uma crise, né? Renascimento, né? Você tem um budding renascimento, que é o que a gente está vendo aqui com o Bitcoin, tem a crise financeira, o renascimento, todo mundo agora se despertando, né? O awakening, talvez o Covid seja esse awakening, né? E a mudança, a gente está por começar esse awakening, e depois vai ter um unraveling, ou seja, o Bitcoin, quando tivermos aí a hiperbitcoinização, talvez vamos ter, né, glutões e complacência e vamos esquecer, né, o que tinha antes, por que veio o novo, né? Aquela coisa nova, por que aquele novo paradigma foi estabelecido. De fato, o Hopf, a frase do Hopf é só a mais recente, né? E possivelmente a mais efetiva, né, até hoje. A expressão de algum tipo de intuição aí muito antiga sobre esse tipo de loop de feedback, né, social, né, que pode ser até possivelmente, ele diz, biológico, ou seja, pode ser que biologicamente a gente tem essa tendência, né, que está profundamente conectado com as ideias de seleção natural e antifragilidade. Alright? Vamos lá.
Interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro esses textos. Tempos ruins, né, criam homens fortes. Sistemas complexos tendem a fortalecer quando eles sobrevivem a eventos traumáticos, né? Evolucionar, bottlenecks, como é que chama? Quando você tem um engarrafamento, né, evolucionário, né, crises, né? Você tem, né, dificuldades, né, crises. Homens fortes criam bons tempos, né, os novos níveis de força, né, o pessoal que sobrevive aos tempos difíceis, eles tendem, né, a mover o sistema longe, né, dos fatores de estresse que vieram antes, né, em um equilíbrio que não é mais tão traumático. Eles querem, né, fugir daquela... É como uma pessoa que tem uma infância traumática e que mima a sua criança, por exemplo. Coisas do estilo. Crianças mimadas, criadas por pais que foram maltratados, entendeu? Por exemplo, uma coisa do estilo. Que sobreviveram àqueles maltratos, mas não querem, seja bem, tal, conseguiram chegar à idade adulta, maduros, suficientes para, inclusive, tomar a decisão, né, de não repetir os mesmos erros da geração anterior. Enfim, então, homens fortes, né, criam bons tempos, então eles criam uma boa situação aí para sua família, pode ser, né, no micro como no macro, né, a gente está falando, acho que mais macro aqui, mas eu tô, né, o micro, vamos lá. Bons tempos criam homens fracos, né, essa perda de equilíbrio aí, de estresse baixo, né, tende a selecionar novos traços aí, biológicos mesmos, que não são otimizados para resistência ao estresse, né? Centralização, especialização, crescimento e conveniência substituem a descentralização, a redundância, a reparação e a segurança, ou seja, as pessoas, né, ficam fracas, ficam despreocupadas, não pensam, né, em momentos difíceis. E eventualmente esses momentos difíceis vêm, né, porque esses homens fracos vão criar esses momentos difíceis. A atrofia, né, dessa força aí do sistema, além da concentração de riscos sistêmicos, aumenta a probabilidade de novas crises, novos eventos traumáticos e aí por diante, né? Enquanto previsões aí simples e exatas sobre sistemas complexos são por definição difíceis e essas interpretações muito estritas, né, dessas regras tendem a degenerar assim, em modelos pseudocientíficos, implausíveis, variantes implausíveis de historicismo, mantras moralísticos baratos e lendas urbanas sem nenhuma, né, base. É difícil negar, né, a natureza fundamental desses loops de feedback em uma interpretação geral aí, suficiente, né? Não vamos levar, claro que não necessariamente, não é tudo preto e branco, né? Mas é interessante, as ideias são interessantes. O que ele mostra aqui? A teoria generacional, essa aqui é uma matriz aí da teoria generacional do Strauss-Howell. Não vou ler agora isso, mas, né, basicamente ele mostra crise, despertar, crise novamente, né? Que aí tinha no crise, rebirth, despertar, aí vai, entendeu? O pessoal fica mais tranquilo e aí vem novamente a crise. Vamos lá. Os memes de internet aplicado à internet. Pode ser interessante tentar aplicar esse modelo à internet mesmo. Isso aí. E ver se podemos receber alguma sugestão das ferramentas tecnológicas que foram desenvolvidas durante a última metade do século e as que estão sendo desenvolvidas agora, especialmente em conexão aí com o Bitcoin. Vamos lá. Tempos difíceis criam ferramentas poderosas, ferramentas fortes. Ou seja, não é muito controverso, né, dizer que a invenção do TCP/IP, né, do protocolo TCP/IP, com seu design fundamentalmente descentralizado e resistente ao apocalipse, foi, pelo menos parcialmente, impulsionado pelo
né, clima adversário causado pela Guerra Fria, né, e aquele medo de uma guerra nuclear eminente. Ou seja, o TCP/IP ele foi criado em um momento difícil, né? Então é uma ferramenta forte que foi criado, um protocolo criado para perdurar aí, né, situações adversárias, né? Muito foi escrito sobre o fato de que o objetivo específico da ARPANET, do projeto de pesquisa ARPANET, era, na verdade, muito diferente do que apenas a sobrevivência da rede a um holocausto nuclear. Também é verdade, né, seguindo Bastiat, que o que se vê em termos de investimentos com impulso aí político, no contexto de programas patrocinados pelo governo, por trás disso se esconde o que você não pode ver, né, em termos de oportunidades perdidas e alocações alternativas dos mesmos recursos, né? Traduzindo, né, não é impossível, né, que nós temos... não é impossível que a gente tivesse uma internet melhor hoje se a Guerra Fria e a agência lá governamental DARPA não existisse, né? Ela nem existisse, não é que ela causou a internet, né? Mas é o que houve, né? Mas é claro que particularmente tempos difíceis, duros, ao redor aí da incepção da internet, né, contribuíram para algum das suas forças aí objetivas, contribuíram para a sua força. Ferramentas fortes criam bons tempos, né? Também é justo aí dizer que o clima otimístico aí geral que caracterizou o fim, né, do século XX foi em parte, né, também impulsionado pelo sucesso da internet em conectar o mundo, né? Enquanto a maioria dos motivos para falar sobre o fim da história foram de natureza geopolítica, né, o colapso do bloco soviético e a tão chamada Pax Americana, né, que sim, né, não foi sem a sua porção aí, né, de parte justa de guerras sanguinárias. Ferramentas tecnológicas também foram fundamentais para a criação daquela exuberância triunfante, né? A comercialização da internet, seguindo aí o dezembro de 1994, ou release aí de dezembro de 1994 do navegador Netscape. Eu me lembro bem disso aí, Netscape. Pois é, e a NSFNet, vendendo todos os seus ativos em 1995, gerou aí grandes expectativas, né? Muito rapidamente, todo o mercado financeiro foi canibalizado pela conhecida bolha .com, né, no fim dos anos 90. A taxa de inovação tecnológica e científica acelerou aí impressionantemente, muito. E essa onda de otimismo da internet, ela, né, transpassou, né, do mercado para a cultura, para a literatura, para a arte, para o entretenimento e para a sociedade no geral, né? Todo mundo começou a ficar muito otimista com a internet mudou, né? O meio e a mensagem mudou tudo. A internet mudou a sociedade. Realmente, é uma ferramenta muito poderosa, né? Que foi criada em tempos difíceis e criou, então, né, bons tempos para essas pessoas. Aí, né, o Giacomo, né, ele muda aqui, né? Bons tempos criam ferramentas, não pessoas fracas, né, mas ferramentas fracas. Pois é, com o novo milênio, a bolha do .com finalmente estourou, mas a internet ficou, né? Ela estava lá, vai continuar, né? Vai perdurar e perdura até hoje e provavelmente vai perdurar por muitos anos mais, mudando, né, a economia mundial e as nossas vidas. Das cinzas de muitos, né, money grabs, de muitas scams, golpes, seria agarra dinheiro, money grabs, sem vergonhas, né? Gigantes tecnológicos de verdade emergeram, né?
substituindo as indústrias mais consolidadas no topo dos mercados, né, de ações e shaping, modelando a nova economia. Mas o reliance, essa confiança como é que fala? Preguiçosa, né, na conveniência e na confiança da ausência e ausência, né, de pensamento adversário, contribuíram para o enfraquecimento da infraestrutura da internet. Tudo ficou mais centralizado e baseado em confiança, portanto mais eficiente, mas também muito mais frágil. Pois é, podemos encontrar muitos exemplos nas ferramentas que usamos todos os dias. Enquanto o protocolo SMTP, né, o que a gente usa para e-mails, é teoreticamente ainda descentralizado, a maioria de nós, né, convenhamos, completamente depende de serviços como o Gmail, né, ou outros provedores de e-mail. O mesmo é verdade para na concentração de Internet Service Providers, de provedores, né? de burocratização do DNS. Isso é muito perigoso. Você não lembra de IPs, você sempre precisa, né? Por mais que eu tenha um IP na rede, eu vou precisar registrar um DNS para as pessoas chegarem até o meu site, né? Senão vai ser muito mais difícil, mas tem uma burocratização, tenho que me identificar, enfim, né? Não é privado. Centralização e as pessoas quando entram nos DNS, né, usando a internet, elas estão também expostas a que o servidor de DNS esteja servindo ou censurando, né, quais sites a pessoa pode acessar ou não. Não vai mostrar, ou vai indexar, vai mostrar outro site, enfim, é um perigo, é um risco centralização, né? A centralização de serviços de localização, né, os mapas, Waze, enfim. Antes a gente usava aqueles GPS, cada um tinha um GPS com o mapa, né, baixado localmente, um mapa que você tinha que atualizar a cada X tempo. Isso já falando nos anos 2000, né, antigamente. Parece há muito tempo, mas não faz nem 20 anos, 15 anos, sei lá, 15 anos. Enfim, e hoje em dia a gente usa a internet, é muito dependente desses serviços aí, né, de localização. Ninguém sabe usar um mapa já quase hoje em dia. Essa trend, né, essa tendência, ela produziu ainda mais efeitos ainda mais extremos depois, né, da revolução da cloud, da nuvem, tudo na nuvem, né, quando grandes empresas, né, e indivíduos pararam, né, de ter os seus próprios servidores e começaram a usar alguns provedores aí de nuvem. E depois da revolução da rede social, quando a maioria da população do mundo começou a ver, né, os apps mobiles fornecidos por algumas plataformas proprietárias aí, como a internet. A maior penetração da internet aí nos últimos anos é através do celular, e muita gente é dependente aí dos apps da App Store, enfim, né, das App Stores, das lojas de apps por aí, de todos os dispositivos, seja Android ou iOS, que aliás são apenas dois, né? Basicamente, os demais perderam aí, quando não tem Windows Phone, enfim. E mesmo se tiver, ou seja, tem, né, mas enfim. Algumas plataformas proprietárias, né? Pois é. Esse processo foi resultado de muitas escolhas individuais, né, que foram racionais localmente. Efeitos de rede são muito fortes, né, especialmente para serviços que se aproveitam aí de redes sociais. E a centralização tecnológica faz com que a maioria dos serviços seja mais eficiente, rápido, barato e convenientes, né? Todo mundo, por exemplo, agora o WhatsApp tá rolando esse tema aí, né? O WhatsApp tá mudando a privacidade. Ninguém consegue sair do WhatsApp 100% hoje em dia já, porque o efeito de rede é tão forte que você tá ferrado. Quer dizer, tomara que a gente consiga, mas a maioria das coisas, que devagarzinho você passe a não usar. Mas a tendência é que não, especialmente pessoas mais velhas, né, que estão mais resistentes à mudança, já tiveram que se adaptar a isso, vai ser mais difícil se adaptar a uma nova ferramenta, né? Enfim. Mas, né, nós novas gerações ainda temos esperança, porque, né, essas ferramentas fracas estão criando tempos ruins.
queridos tempos ruins estão vindo aí. A gente está por ver eles agora, né? Estamos vivendo esses tempos ruins trazidos por essas ferramentas fracas. Esse processo de centralização, né, teve suas vantagens, claro. Muitas pessoas agora têm acesso à internet, até mesmo nos lugares mais remotos. Até mesmo pessoas que poderiam ser consideradas muito pobres têm smartphone. Isso é verdade, smartphone é uma maravilha, está trazendo realmente muita informação também, né, descentralizada para a mão de muitos indivíduos que até então não tinham acesso a essa informação. Enfim, ou seja, por esse lado, é o que o Giacomo escreve aqui, é muito bom, e eu concordo com ele, isso sim. Tudo é mais rápido, mais barato e mais simples do que nunca, né, com mais e mais recursos aí sendo acumulados todos os anos. Esses celulares têm mais e mais recursos cada ano que passa. Mas tudo isso veio com um custo, né? A centralização geralmente traz sérios riscos de monopolização, de corrupção, de exclusão e abusos, né? É verdade, hoje a gente é muito facilmente censurado, colocado aí numa lista negra, rastreado, espionado e observado toda vez que a gente usa a internet. O risco político, né, de uma mudança aí orwelliana e bem assustadora já não é nem teorético, né? A gente realmente vive em um mundo onde, né, jornalistas que expõem crimes como o Assange, o Julian Assange aí da da Wikileaks, ou inovadores pacíficos de comércio eletrônico, pessoas que permitem trocas voluntárias como Ross Ulbricht, são literalmente imprisionados, né? Muitas vezes por toda a vida, né? E até, né, acho que inclusive utilizando métodos que, né, se aproximam aí de tortura para conseguir informação, para condenar essas pessoas, ou para deixar elas em uma situação realmente difícil de aguentar, né? Bem difícil de aguentar. O Assange agora está sofrendo muito. O cara, por mais que não esteja preso, caramba, tudo que estão fazendo com ele, realmente não é fácil a situação, né, dessas pessoas, e servem de exemplo, né, para outros que temem, né, agora essa máquina orwelliana e evitam, né, falar, ou se rendem à máquina, né, se rendem à Matrix, aí, digamos, para não, querem comer o seu bife tranquilo, sentir o sabor do bife, esquecendo, né, que vive na Matrix. Pela maneira, então, como eles usaram a internet, só pela maneira como eles usaram a internet. Enquanto a maioria, quase todo mundo, né, tem um smartphone, quase ninguém é livre para usar ele de uma maneira aí segura, aberta, sem restrições e que preserva a privacidade, né? A maioria das pessoas são excluídas, né, de infraestruturas comerciais e financeiras baseadas na internet, por causa aí, né, de restrições políticas de KYC, de Know Your Customer, conheça o seu cliente. Pois é, tem muita gente que não tem documento, que não pode, né, se registrar porque simplesmente não tem documento, ou não sabe escrever, ou não quer também, né? Tem de tudo, né? Mas tem muita gente, a gente pensar um mundo aí de, né, 8, 9 bilhões de pessoas, a gente tem aí, sei lá, que seja 1 bilhão de pessoas, já é muita gente que é excluída, né, dessa estrutura comercial e financeira. Alright? Mas beleza, vamos lá, vamos seguir. Lições aí então para o Bitcoin. Olha lá, o círculo fechou novamente. O Bitcoin, que pode ser considerado o layer, a camada de valor da internet, mesmo se representa de alguma forma uma inovação, né, que é muito mais profunda do que a internet em si mesma, né? O Bitcoin é até muitas vezes mais profundo que a internet, foi criado para mitigar, né, e overcame, como é que fala? E superar, né, e superou esses tempos difíceis feitos de censura da internet, monitoração
vigilância digital, exclusão financeira e manipulação, né, de dinheiro virtual. Isso é muito louco, né, porque a internet também trouxe o dinheiro virtual. O dinheiro virtual não é o Bitcoin, né? O Bitcoin é dinheiro duro. Dinheiro virtual são os dólares na sua conta, né? São aqueles dados num banco de dados centralizado. Pois é, o Bitcoin não apenas pode, mas ele deve aprender as lições, né, que a centralização parcial da internet nos ensinou, né? Alguns de nós. Você que está vendo esse vídeo aprendeu, se não sabia já aprendeu. Hoje vale a pena entrar nessa toca, uma toca que é muito importante, right? Uma toca de privacidade. Aprendendo, né, do passado, podemos evitar, né, traps, armadilhas parecidas, e também podemos conseguir aí, então, né, ajudar a redescentralizar toda a infraestrutura da internet novamente. A gente tem duas opções, né? Pode ir para dois lados. A gente pode mover para um mundo onde o Bitcoin é micropagamentos baseados em Bitcoin, que não precisam de nenhuma permissão, e, né, o mindset, a mentalidade de segurança herdada pelo Bitcoin nos permitem criar uma rede de sistemas descentralizados com menos confiança e que respeitam a privacidade, né, para armazenar, transmitir e computar informação. Ou a gente pode ver o Bitcoin, né, ficar mais e mais centralizado, intermediado, regulado, manipulado, corrompido e censurado. Isso significa reconhecer que não existe umas soluções, não panaceias, né? Panaceias. Apenas soluções com trade-offs inescapáveis, né? A gente tem que ter que abrir mão de alguma outra coisa. Não existe uma panaceia, não existe uma solução para, né, para tudo. Como resultado, precisamos, não é que o Bitcoin vai resolver as coisas sozinho, né? A gente precisa ter mentalidade, né, onde a gente vai... Esse mindset é a coisa mais importante, essa mentalidade. O mindset parece coisa de coach, né? Mas é um coaching aqui, basicamente. Como resultado, precisamos agir de acordo e concentrar em segurança, privacidade e verificabilidade, né? Em lugar aí de conveniência, conforto, experiência do usuário e compliance, né, conformidade aí com as leis, né, com a burocracia, que são coisas boas de se ter, né, se e quando possível, mas sem abrir mão de todo o resto primeiro, né? O foco é segurança, privacidade e verificabilidade, o resto é secundário. Isso precisa ser feito em todos os níveis, né, seja com os usuários, como desenvolvedores ou provedores de serviço aí relacionados com Bitcoin. A internet no geral, né? Na verdade, a gente vê serviços aí que aceitam Bitcoin, que respeitam sua privacidade, eventualmente na internet vão ter muito mais sucesso do que serviços que não, né? Essa é a minha expectativa e eu acho que é a expectativa de muita gente, né, que está nessa comunidade. Do ponto de vista do usuário, né, você confiar em custodiais terceiros como a Mongox, ao invés de se preocupar, aprender como gerenciar sua chave privada, é conveniente, mas é frágil, né? Você confiar na produção de ASIC é a máquina para minerar, né, em produção monopolista como a Bitmain, né, através de clientes SPV, ao invés de se preocupar em rodar, né, um node que valida, você ter o seu próprio node, é conveniente, claro, mas também é frágil. Você confiar em advogados aí, tax de impostos e guardas, né, para proteger a gente de confiscação, de confisco legal, né, e inclusive de como é que fala? Kidnapping, de sequestro, né? Sequestro para prisão, ele quer dizer, sequestro para a polícia, ao invés de se preocupar de aprender privacidade, as melhores práticas de privacidade, Tor, CoinJoin, gerenciamento de UTXOs, evitar KYC, evitar, né, se identificar em compra e venda, etc. É conveniente, mas é frágil, né? Você está exposto, muito mais exposto do que se você usa, né, as boas práticas de privacidade. Da perspectiva, né, do desenvolvedor ou do fornecedor, a confiança e a centralização
são claramente, né, mais fáceis de monetizar, né? Como você vai cobrar por um protocolo open source, descentralizado, que não precisa, que as pessoas não precisam confiar, que minimiza a confiança, né? Se a pessoa não precisa, geralmente o que uma empresa vende é justamente a confiança naquela empresa, né? Ou seja, você vende o produto. Mas de novo, se você optar por essa confiança e centralização, você vai ser mais frágil, né? As relíquias atuais, né, da mentalidade dos bons tempos, fazem que seja difícil, né, entender o trade-off, né, o que a gente tem que abrir mão. Mas os tempos ruins estão vindo novamente para nos lembrar, né, o preço que nós podemos pagar, né, no longo prazo por nossa conveniência agora no curto prazo. Alright? Pessoal, chegou a hora de construir ferramentas fortes novamente. Grande Giacomo Zucco, novembro de 2020. É isso aí, pessoal. Ele publicou isso no The Bitcoin Times. Depois no Medium dele ele republicou um artigo bem legal, vale a pena dar uma lida aí em inglês de novo, tal, sei lá, compartilhar com o pessoal que lê inglês. Se curtiu esse vídeo também, não deixe de compartilhar, dá um like, aquela curtida esperta, arregaça o like e nos vemos na próxima, Bitcoinheiros. Tchau!